Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Doctor. Eu sou Carlos Marinho, contador e jornalista. Hoje nós vamos bater um papo com a doutora Priscila Vicente e vamos falar sobre harmonização facial integrativa e ortomolecular. Antes de iniciarmos nosso podcast, gostaríamos de pedir ao público que desse um like e ativar o sininho. E aproveite para mandar as perguntas para o nosso canal. Gostaria de pedir à doutora para se apresentar e contar um pouco do seu histórico, da sua trajetória profissional. Então, meu nome é Priscila, eu tenho 52 anos e eu sou formada em odontologia, mas eu estava afastada da odontologia, já estava na área de estética há quase 20 anos e não tinha nada a ver com odontologia. E, na verdade, a harmonização facial me trouxe de volta para odontologia. Por quê? Porque eu já trabalhava com laser, eu tinha uma franquia de fotodepilação, depois eu comecei a trabalhar com micropigmentação, fazendo sobrancelha fio a fio, e aí eu já tinha, assim, acho que eu cheguei a fazer umas 700 sobrancelhas, foi assim que eu estava na estética, né? E aí o pessoal começou a me perguntar, poxa, os dentistas estão fazendo botox, você não vai fazer botox? Não sei o quê. Não. Eu meio acomodada, né? Tava fazendo sobrancelha, tava feliz e tal. Aí eu lembro que quando eu conheci meu marido, ele perguntou o que eu fazia, eu falei, eu faço as pessoas felizes. Porque eu dou a sobrancelha pra elas. E eu acho que eu continuo fazendo as pessoas felizes, pessoal, porque eu um monte de coraçãozinho já. Eu acho que eu faço as pessoas felizes, né? Esse realmente é o meu objetivo como profissional, fazer as pessoas felizes, felizes em ter saúde e aparentarem saúde, né? E foi assim que os pacientes começaram a cobrar. Aí, em 2016, eu fiz o meu primeiro curso de Botox e de preenchimento, sendo que eu falei assim, eu vou fazer só o de Botox, não quero aprender preenchimento, porque eu acho os preenchimentos de boca horríveis e tal, eu ia embora, não ia ficar. E aí a professora, André, hoje as professoras que me deram curso, elas não estão mais na harmonização facial e elas são minhas pacientes. Olha só, hein? E aí ela falou assim, mas assiste, aprende, não sei o quê. Porque a gente muitas vezes fica com preconceito. Por quê? Porque quando a pessoa tem um lábio bem feito, você não nota. Porque é tão natural que, tipo assim, poderia pertencer àquela pessoa, né? E a gente nota quando tá mal feito, quando é feio. Então, pra mim, assim, eu não sabia que existia o bem feito, porque o bem feito eu não via, né? Eu sabia que existia o mal feito. Aí eu falei assim, não quero fazer, não quero aprender isso e tal. Elas insistiram, eu fiquei, felizmente fiquei, aprendi e comecei a trabalhar. Só que o que aconteceu para mim foi tudo muito rápido, porque eu já estava na estética. Então, todas aquelas 700 sobrancelhas que eu já tinha feito, queriam fazer botox comigo, queriam fazer preenchimento comigo. Então, tudo foi muito rápido, assim, né? Começou em 2016, mas acho que foi no final de 2016, 2018, assim, já estava fazendo muito. Então, tudo foi muito rápido na minha carreira. Você vê que, na verdade... o seu paciente, o seu público, na verdade, acabou te impulsionando. Sim. Né? Porque eu acredito que eles estavam satisfeitos e realmente felizes com aquilo que você estava fazendo. Exatamente. E não gostariam queriam fazer mais alguma coisa para melhorar mais um pouquinho, de repente, a questão da harmonização. Eles queriam que fosse feito com você. Sim. E você foi lá buscar realmente... E eles perderam a micropigmentadora, porque chegou um momento que não dava mais, gente. Chegou um momento que não tinha mais como fazer. Que legal, né? Mas o importante é aquilo que você segue fazendo, aquilo que você se propõe desde o início, né? Fazer as pessoas felizes, né? Isso é bacana pra caramba, né? Mesmo. Doutora Priscila, nos explique um pouquinho sobre a importância da harmonização facial integrativa e ortomolecular. Como é abordado no seu consultório esses temas quando o paciente te procura? Então, o principal é que hoje a gente está na era dos bioestimuladores, né? O que são bioestimuladores? São substâncias que a gente coloca no nosso organismo como se fosse assim, a semente que vai dar origem à plantinha no seu jardim. Seu jardim é o seu corpo. Então, assim, se você jogar a semente em cima da mesa, vai nascer alguma coisa? Vai nascer nada. Nada. Né? Agora, se você tiver uma terra adubada, molhada, um pH adequado, vai nascer uma florzinha, vai nascer uma plantinha, vai nascer uma frutinha. O bioestimulador funciona assim, né? Então, ele é um bioestímulo. Ele não trabalha sozinho. E
o que a gente tem hoje em harmonização, que oferece o resultado mais natural, é com o uso de bioestimuladores, né? Aquela fase de preenchimento, de botar 30, 40 seringas de ácido hialurônico, a gente já sabe que não é uma coisa nem segura, nem é o caminho para a gente trilhar quando a gente busca um gerenciamento do envelhecimento. Então, a gente quer envelhecer. Não é que a gente não quer envelhecer, né? Mas tudo bem. A gente tem que envelhecer, mas a gente tem que envelhecer de forma saudável. E aí, que adianta? Quando eu comecei a estudar os bioestimuladores em 2018, que eu fiz meu primeiro curso de bioestimulador, eu percebi que assim, não adianta eu jogar essa semente num terreno ruim. Eu preciso aprender sobre como preparar esse corpo para receber a semente. E aí eu fui fazer a pós-graduação de terapia ortomolecular, para entender como eram aqueles processos que davam origem à síntese de proteínas, daquilo que eu iria precisar. E aí eu comecei a entender várias coisas. Dali eu fiz o curso do Gabriel de Carvalho de interpretação de exames laboratoriais. Tipo assim, eu brinco que é como se fosse uma cartomante. Eu olho o seu exame de sangue, eu falo da sua vida. Assim, cada valorzinho daquele ali tem uma história e vai me ajudar a ver se você está inflamado, se você tem coisas a serem acertadas antes de você começar a harmonização. Para quê? Para a gente não dar tiro na água, entende? A gente preparar o ambiente, preparar o terreno, aí eu vou e coloco minha sementinha. Mesmo assim, ainda tem coisas imponderáveis, né? Porque tudo que acontece ao nosso redor influencia em como a gente responde aos tratamentos. Então, às vezes, até mesmo um problema psicológico, uma pessoa que não está bem, que está... Gente, estresse aumenta o nosso nível de cortisol, né? Cortisol é aquele hormônio que acorda a gente de manhã e também é um hormônio catabólico, né? Que é o contrário do anabólico. Anabolizante, inchar, catabólico, Sim. Diminuir. Então, o cortisol destrói colágeno. Então, se a pessoa for estressada, você preparou, você fez vitaminas, né? Você fez minerais, você suplementou, você fez todo aquele preparo da pele. Mas a pessoa é uma pessoa que não sabe viver a vida, né? É uma pessoa que sofre por antecipação, que ela não consegue se centrar no momento presente e nada você consegue agradar. Não adianta, gente, sabe? Assim, eu acho que quando os últimos 2 anos eu amadureci demais dentro da harmonização, né? Porque antes eu achava que eu podia tratar todo mundo e que eu podia conseguir com todo mundo. Hoje eu já sei que eu não consigo, eu já sei que eu não posso. E eu sei o tipo de pessoa também que eu não quero. Entendi. Né? Porque tudo é um conjunto. Então é um conjunto de mente, de corpo e de injetáveis. Aí a gente harmoniza integrativamente. Então, isso é bem interessante, né? Porque a maioria das pessoas, na verdade, quando buscam harmonização facial, elas não têm noção que elas deveriam estar tratando primeiro o seu corpo, sua saúde, seu emocional, para que aquele resultado realmente ali, de um tratamento facial, por exemplo, tenha realmente aquele efeito esperado, não só no externo. Porque como você falou, se a pessoa estiver deprimida, se estiver mal, mesmo você tratando a harmonização, a face, vai chegar algum momento que ela vai de novo mostrar aquela tristeza, ela vai demonstrar de alguma forma. E essa alegria, ela começa a vir de dentro, né? E ela vem aflorando, aflorando, aflorando. Se você consegue tratar o corpo e aí você também trata o externo, até o espírito melhora, Exatamente. né? A autoestima daquela pessoa, né? Que é uma coisa assim realmente muito bacana. Eu gostei muito de entender um pouquinho agora dessa questão da harmonização facial com o tratamento ortomolecular, porque até então eu também não entendia dessa forma, né? E eu vejo como é importante esse tratamento. Hoje eu sou um paciente de ortomolecular e eu lhe digo que, para mim, os efeitos são incríveis, né? Me dando mais energia, mais saúde, mais disposição para o que eu faço. Eu quase não me aborreço mais. Eu sentia que coisas que me tiravam assim do centro com muita facilidade, isso não acontece mais. Sim. É difícil. Eu até, sabe, né? Parece que o aborrecimento ele não vem. Você vai me tirar daquele tentar e eu consigo calmamente, lidar com aquilo. Eu não sei se isso é uma coisa também da nossa maturidade, né? Da gente do aprendizado. É um conjunto, tudo né? É um conjunto, gente. Nada é uma coisa só, né? Tudo é sempre um conjunto de atitudes que a gente toma perante a vida, né? O paciente é muito engraçado, assim, porque o paciente do exagero, né? Aquele paciente que normalmente é uma pessoa que ela está extremamente infeliz.
E a busca dela é sem parar. E quando você fala assim, chega, eu não vou fazer mais em você, ela vai buscar outra pessoa que faça. E aí vão ficando aquelas coisas que são estranhas, né? O que você falou agora me lembrou uma coisa, né? Volta e meia a gente vê na internet algumas pessoas com muitas tatuagens que mudam, inclusive, eles colocam pigmento nos olhos, eles cortam os lábios, mudam os dentes, tudo pontiagudo. É uma transformação que não é só uma transformação como se fosse uma maquiagem, nada disso. É uma transformação real. E aquilo é incrível, né? Eticamente, às vezes eu fico pensando, né? Será que, né, o profissional que fez aquilo, principalmente aqueles dentes pontiagudos, e né? aqueles implantes embaixo da pele de chifres. A gente não sabe nem se isso é preconceituoso da gente falar, porque hoje em dia a pessoa tem que ter liberdade para fazer tudo que ela quiser, claro, né? Eu não digo em relação ao preconceito, não. Mas até onde vai, né? Até onde vai a vontade do profissional, a ética profissional, e você respeitar a vontade do paciente, porque também, assim, muitas vezes você fala assim, cara, mas se ele não fizer comigo, ele vai fazer com outra pessoa. E aí, muitas vezes você fala, mas eu tenho contas para pagar no final do mês. É uma linha tênue, né? De você... É verdade. Mas eu acho assim que alguns tratamentos, de repente, seria necessário que essa pessoa que está pedindo aquela mudança passasse até por um profissional, psicólogo, bater um papo com ela para entender realmente quais são os motivos. Se realmente ela está bem para fazer, indica outra. Porque às vezes não, né? Qual é o grande perigo? Eu, Carlos, penso assim, claro, né? É você fazer uma mudança que você depois não possa retroagir. Exatamente. E aí você se arrepende de ter feito, né? Exatamente, sim. Isso daí é muito importante quando a gente fala até nos procedimentos que são definitivos, né? Que está muito em moda agora, assim, não é minha área, vou falar rapidamente disso, mas a volta do PMMA, o pessoal voltando a botar PMMA, que é metacril no bumbum, né? O problema, gente, né? Além do PMMA, que fala assim, mas PMMA também é um bioestimulador. Verdade. O PMMA é um bioestimulador de colágeno, que nem esses que eu falei. Sabe qual é a diferença entre o PMMA e os bioestimuladores que eu trabalho no consultório? E os que eu trabalho, eles têm um tempo de vida. No final, eles são hidrolisados e o seu corpo elimina, não fica nada. Ou seja, aquela inflamação que aconteceu gerou colágeno e ela acaba, fecha o ciclo. O PMMA, não. Ele vai ficar gerando inflamação para o resto da sua vida. E aonde ele entra, não é que nem uma prótese de silicone que você coloca, você começa a ter doenças autoimunes, muita gente tem tido, né? E você vai lá e tira, você consegue tirar inteiro. Não, PMMA é um gel que você injeta e ele gruda no músculo, gruda, assim, você não tem como tirar aquele gel sem remover um pedaço da pessoa. Então, entendi. Olha que coisa séria, né? Que nem semana passada também me atendi um paciente de uma consulta online de São Paulo querendo fazer um lip lift, né? Lip lift é uma cirurgia que a gente faz, que a gente tira um pedacinho de pele aqui para everter um pouquinho mais o lábio, né? E ele tinha 32, 33 anos. Eu falei, olha, eu tenho muito, assim, medo de fazer essa cirurgia primeiro em pacientes tão jovens, né? Eu não acho que você tenha essa indicação toda. Já tentou outras coisas? Já tentou um preenchimento? Tem casos que só lip lift, mas aí a gente está falando de pacientes 50 mais, né? Que são até o meu nicho de paciente. Porque o que acontece? Eu mostrei até a foto de um paciente de São Paulo, que não é meu paciente, que era um cara belo, bonito, ficou parecendo uma boca de quem fez uma cirurgia de lábio leporino. O lábio dele ficou aqui, o nariz ficou puxado para baixo, não tem volta. Aquele tecido que foi retirado cirurgicamente, foi jogado no lixo. Gente, não tem como desfazer, entende? Então, a grande graça da harmonização é os procedimentos justamente não serem definitivos, porque as pessoas mudam, o corpo muda, a moda muda, né? Então, a gente vê hoje muita gente tirando preenchedores, né? Pessoas que exageraram, agora estão voltando atrás. Isso é uma coisa, gente, que no definitivo não tem jeito. Você fez definitivo, acabou. Né? Tirou ali um pedaço de lábio, da pele da parte branca do lábio. Não tem como colocar de volta. Então, isso daí, gente... Complicado. É muito complicado. Muito complicado. É nesse sentido que eu estava falando exatamente. A preocupação de você fazer um procedimento e depois não ter como recuar. Caramba, não gostei. Aquele que você pode fazer, ele vai ser absorvido pelo seu organismo, depois você faz de novo. Eu acho que, de repente, esse é mais seguro para a pessoa, pelo menos iguais a mim, né? Eu vou ter essa preocupação de fazer algo definitivo e depois não gostei, quero recuar. Não tem como recuar. Ou mesmo, quando a gente fala de um simples botox, né? Eu brinco que quando o botox fica lindo, que dá tudo certo, ele vai durar 3, 4 meses. Quando ele dá errado, ele vai durar 1 ano.
porque parece que as coisas que dão errado, elas têm muito mais força, né? Mas a grande graça do Botox, né? Porque as pessoas queriam, podia durar para sempre, podia ser definitivo. E quando dá errado? Aí você faz o quê? Pois é, mas olha só, difícil, né? E É. agora, né? É onde a gente começa a ver um mercado agora crescente, que são as ações judiciais contra os profissionais que trabalham com estética, né? Na Uhum, área médica, na área sim. odontológica, entre outros, né? Que, que já é crescente e tende a aumentar. Então, eu acho que toda a sua explicação ela faz muito sentido, principalmente para todos aqueles pacientes que estão escutando e tal, para que possam tomar uma decisão bem acertada na hora de escolher ali que tipo de tratamento vai fazer, né? Quero fazer uma Sim. harmonização facial, né? O que eu vou fazer? Algo definitivo? Por que não faz alguma coisa primeiro que não seja definitivo para você decidir se você vai dar um passo mais arrojado, né? Sim, À exatamente. frente. Seria uma coisa assim. Doutora Priscila, o que nós podemos esperar em termos inovadores e tecnológicos nos próximos anos nessa área de harmonização facial? Eu acho que por esse lado do bioestímulo mesmo, de otimizar a resposta do nosso corpo, né? Acho que gerenciar o envelhecimento é muito mais plausível do que tratar o dano já causado, né? Então a gente tem que pensar muito na área de prevenção, das pessoas começarem cada vez mais cedo, né, a pensar em que tipo de comida vai colocar na boca, que tipo de inflamação, que tipo de inflamação ela vai estar causando no organismo. Então, são várias decisões, né? Para você envelhecer bem, você tem que ter atitudes na sua vida que te levem a um processo de gerenciamento de envelhecimento. Então, assim, quanto antes vocês começarem a se conscientizar, escolherem o que vocês vão colocar dentro de vocês, o tipo de alimento, isso tudo, gente, não, é inseparável da beleza. A beleza que você vai mostrar do lado de fora, ela tem muito a ver com o que você está colocando do lado de dentro. Que legal, né? Foi quando eu te perguntei antes da gente começar o podcast, né? Eu falei assim, olha, eu já não como pão tem um tempinho, e hoje pratiquei atividade física pra caramba, na academia, como eu tenho feito regularmente, então eu me senti assim, hoje eu vou comer um pãozinho sem culpa, né? Mas você falou assim, Carlos, na verdade você não devia ter comido pãozinho nenhum. Entende? E aí eu não fiquei chocado, mas eu só tive assim, mais uma certeza, na verdade, que você tem razão, eu é que estou errado, né? Porque aí a gente começa a tentar fazer uma compensação, né? Tipo assim, Exatamente. uma pessoa que está lá com aquele problema que está engordando muito e tudo mais, aí fez uma dietinha, perdeu uns quilinhos, já perdi 2, 3 quilos, já posso voltar a comer um pãozinho. Come aquele pãozinho, starta o processo anterior, Exatamente. você engorda tudo de novo, porque você vai comer 1, 2, 3, às vezes não dá para parar. E realmente Exatamente. você dá aquela segurada, né? É muito importante, até porque, como você falou, eu tenho que ter as bactérias certinhas lá no meu estômago, no meu intestino, que vão Exatamente. exatamente estimular o alimento certo que a gente Exatamente. necessita para ter uma vida mais saudável, e aí vai refletir também na nossa harmonização Você entendeu facial, pessoal. direitinho. Entendi, tô ligado, tô aqui, ó. A minha cabeça tá borbulhando aqui com as suas informações. Com certeza esse podcast já tá me ajudando pra caramba. A nossa conversa anterior também muito legal, né? Aí deixa eu te perguntar uma outra coisa. Existe uma faixa etária para o paciente procurar o tratamento de harmonização facial? Eu acho que a partir dos. Tem gente que procura antes, não é o meu público, né? Mas acho que a partir dos 30 é o momento para você. Acho que você saiu da casa dos 20, você já tem que começar a fazer o seu planejamento para o futuro, né? Como é que você vai querer envelhecer, né? Passou dos 30, é isso. Então você vai ver que tipo de tratamento tem. Lógico, gente, que é muito mais fácil a gente cuidar aos 70 anos de uma pessoa que começou a cuidar aos 30 do que uma pessoa que aos 70 anos ela tá ali com todo o processo de envelhecimento avançado, com a Agressiva, né? alimentação errada. É muito mais difícil da gente ter resultado, né? Então eu acho que assim, eu não diria procurar a harmonização facial, mas procurar o gerenciamento do seu envelhecimento, né? Que passa, assim, realmente eu não consigo dissociar o conceito in-out, né? Sim. O interno do externo. Você vai envelhecer de acordo com as decisões que você tomar. Entendi. Agora, você está falando que o ideal, no caso da harmonização facial, é que sejam pacientes aí a partir dos 30. Mas aí, quando a gente fala de ortomolecular, né? Em que momento você acha que eu devo começar a tratar com, né,
terapias, né, ortomoleculares, com produtos, com um acompanhamento médico nesse sentido. Porque eu vejo o seguinte, meu ponto de vista aqui, eu acredito que a questão do ortomolecular deve começar muito mais cedo, né? Porque aí nos 30 você já não vai estar já com aquele processo já agressivo. Então, e a gente necessita, por conta de uma orientação equivocada na questão da alimentação, produtos que não fazem tão bem à saúde à disposição, a questão dos industrializados, né? Pães, massas, pizzas, salgadinhos à vontade, fast food crescendo a passos largos, porque as pessoas param de cozinhar, de fazer o seu alimento, de preparar o alimento em casa e começam a comer esses alimentos processados que são mais fáceis, então estão mais abundantes no mercado, né? E aí você acaba utilizando, abrindo mão de cozinhar para consumir esses alimentos. Então, a partir de que idade você sugere que uma pessoa procure um tratamento ortomolecular? Então, vou falar para vocês, gente, a realidade, tá? O ideal é que quando você planeja com o seu maridinho, com a sua esposa, ter um filhinho, que você comece a suplementação. Esse ser humaninho já chegar a um mundo saudável. Então, assim, quanto antes, melhor. Né? Então, quando você planeja na gravidez, aí você vai fazer uso de ômega 3 na gravidez, que a gente já sabe a importância que o ômega 3 tem na formação neuronal daquela criança que vai vir. Você vai fazer, antigamente, se passava muito ácido fólico na gravidez, toda mulher que queria engravidar tomava ácido fólico, e a gente já sabe que tem um percentual de pessoas que não metila o ácido fólico e não transforma ele na parte ativa, que é o metilfolato. Então, a gente sabe que tem casos de autismo que foram causados pela ingestão de ácido fólico no formato errado durante a gravidez. Então, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque quanto antes, melhor. Se o pediatra do seu filho for ortomolecular, melhor. Se a primeira ginecologista da sua filha for ortomolecular, melhor. Se o nutricionista, o nutrólogo for ortomolecular, o que vai acompanhar seu filho nos esportes, melhor. Porque é isso, assim, a gente está numa era de entender a integralidade do corpo e que os órgãos não funcionam separadamente. Eles funcionam... Eu sempre falo que a gente é como se fosse um grande laboratório de química, com várias reações químicas acontecendo o tempo inteiro, muito mais do que órgãos funcionando separadamente. Então, assim, o que está acontecendo no seu útero, ele é dependente do que acontece no seu fígado. Então, assim, não há como você tratar um paciente como um todo se você fatiar o paciente e olhar somente para aquele órgão. Pedacinho, né? Exatamente. A mesma coisa que, tipo assim, eu não posso olhar só para o rosto e só para a pele do paciente. Porque se a pessoa está ali com manifestação de vários problemas que eu vejo, que é uma alimentação errada, né? Um processo de glicação, quando a pessoa consome muito açúcar, e em açúcar a gente diz também de massa, tudo que vira açúcar no corpo, álcool, açúcar, a gente tem um processo que chama glicação, que é um endurecimento das fibras de colágeno. Então, tipo assim, você olha para a pessoa e você vê que ela precisa tratar algo anterior, né? Como se fosse, pensa num iceberg, né? Você está vendo a pontinha do iceberg, tá? Essa pessoa está envelhecida, está cheia de ruga. Mas o que tem embaixo? Pois é verdade. Não, e isso tudo passa pela alimentação. Então, eu acho assim, sei lá, no mundo ideal, todo mundo deveria fazer ortomolecular, todo mundo deveria ir a um nutrólogo, um nutricionista, aprender a comer, aprender a fazer as escolhas, né? E é difícil, fica mais restritivo, você pensa duas vezes na pizza com os amigos. Gente, não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo o que é preciso, se você quiser envelhecer bem. E quando eu falo envelhecer bem, eu não estou falando só da sua aparência. Estou falando de você estar funcionante, dos hábitos, né? Eu fico pensando aqui, você está falando, né? A gente já deveria, então, aprender ortomolecular já na escola, né? Lá desde pequenininho, né? Deveria. Aí eu acho que as grandes indústrias vão cair de pau nas escolas e no programa escolar não tem. Né? Não tem, é mais bolachinha. Você já viu aquela série que tá né? na Netflix, que eu fiquei, acho que foi Netflix. Ai, vou esquecer o nome, gente. Ai, alguém lembra do nome da série que eu gostei? Que é sobre a indústria farmacêutica, sobre um remédio que eles usam nos Estados Unidos, que vicia mais que heroína, que cocaína. Eu acho que já passou um tempinho atrás. Cara, mas sobre isso, né? excelente, que mostra... Eu vou dar um exemplo mais atual, né? O Ozempic. O Ozempic foi colocado no mercado, vendido sem prescrição médica. E assim, as pessoas pensam assim, gente, será que
eles colocariam no mercado uma substância que poderia causar algum dano à saúde das pessoas? Sim, eles colocariam. Eles colocariam. E dependência também. E dependência. Gente, eles são pessoas que investiram milhões de dólares numa tecnologia para desenvolver determinada medicação e eles não jogam para perder. Eles querem botar aquela medicação para jogo, né? Então, a gente está tendo agora, já vendo casos de pessoas que tiveram o intestino paralisado pelo uso de... Você perde a função do movimento intestinal pelo uso de Ozempic. Então, assim, cada vez mais, o que eu percebo? Que não tem caminho fácil, sabe? Assim, é de pequenas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, de uma mudança de hábitos, mudança nas escolhas, até mesmo com o Ozempic, né? Com meus pacientes que fizeram uso, que fazem uso, eu falo assim, gente, aproveita o momento do Ozempic para você mudar os hábitos. Se quando você parar de tomar, você voltar aos hábitos anteriores, você vai voltar à forma anterior, entende? Então, com certeza, né? Eu cheguei a usar o Ozempic. Usei pouco, não usei muita coisa não, até porque me deu um processo alérgico. Mas durante o período que eu usei, no meu caso, eu não senti nenhuma diferença. Para mim não deu certo, entende? Então, eu falei, caramba, eu acho que é muito mais mental, né? Na minha cabeça de eu trabalhar, cinza, sabe? Entre o preto e o branco. Eu preciso botar a minha vontade acima da medicação. Porque eu utilizei, o que me fez parar foram dois motivos. Primeiro, porque eu percebi que, mesmo eu usando corretamente, né? Você não usou direito. Usei corretamente. Não deu certo para mim. E a outra, que eu comecei a sentir como se eu tivesse levado uma picada de abelha. Deu aquela, né? Ficou alta, uma picada mesmo. Não, claramente e eu trocava, né? Fiquei uma semana sem usar, passando um antialérgico por orientação médica. Voltei a usar, voltou. Eu suspendi a utilização. Porque não tem estudos de longo prazo, né? A gente não sabe, né? Ninguém sabe o que pode causar, até porque foi um medicamento desenvolvido para uma obesidade severa, né? E as pessoas não estão, assim, as pessoas estão usando como um atalho mesmo para perder 2, 3 quilos. Então, enfim, a gente tem que pensar que, sim, a indústria farmacêutica ela não está preocupada em nos manter saudáveis, muito pelo contrário, né? Então, a gente tem duas indústrias. A indústria alimentícia, para tornar a gente doente, e a indústria farmacêutica, para fazer a gente consumir os produtos da indústria farmacêutica. Então, você vai ao mercado, compra tudo quanto é industrializado, você fica doente, e aí você termina na indústria farmacêutica. Né? E é assim. Incrível isso, né? Eu concordo, porque você come algumas coisas. Eu, por exemplo, tenho um determinado tipo de queijo que eu como um pedacinho e me dá uma dor de cabeça terrível. Aí eu vou lá tomar medicação para aliviar a dor de cabeça. Fechei o ciclo, né? Ou e assim seja, vai, o seu corpo fala com você. Te avisa, eu não come mais isso. E você ignora. E você ignora. A minha assistente mesmo, às vezes eu falo assim, tô com dor de cabeça. Cara, ela fala pra mim, eu tenho tal remédio. Eu falo assim, gente, a gente tem que entender que quando o corpo fala com a gente tem que entender o que é que o corpo está pedindo. O corpo nunca vai estar pedindo um Advil. O corpo vai estar pedindo água, o corpo vai estar pedindo comida, o corpo vai estar pedindo proteína. Ele não vai estar pedindo medicamento. A partir do momento que a gente sabe, centrar na gente, cara, o que é que o meu corpo está falando comigo? Eu como tal coisa, toda vez eu me sinto mal. Oi? Complicado, né? Verdade. Doutora, qual a faixa etária média dos seus pacientes? Assim, a faixa etária que mais me procura. Você falou que o ideal é que inicie um tratamento com 30 anos, mas lá no seu consultório, né? Qual é a faixa? 40, 50 mais. Eu acho que eu me comunico direto com a galera que é da minha idade, a galera que busca uma harmonização com naturalidade, assim, e eu vou te dizer uma coisa maravilhosa, assim, o paciente que me procura hoje, que vem dos canais de internet, que vem do YouTube, que vem do Instagram, é um paciente maravilhoso. Eu prefiro esse paciente a qualquer outro. Por quê? Porque ele já me estudou, ele já sabe como eu trabalho, ele já sabe que eu não separo o externo do interno, ele já sabe qual é a minha abordagem. Então, quando ele senta ali, ele já sabe o que vai vir de mim, ele sabe que tem que fazer a parte dele, que eu não vou fazer a minha parte sozinha. Porque antes da pandemia, né, era aquela coisa de indicação, vai lá que você vai gostar, tal. Aí o paciente sentava na sua frente sem saber como você trabalha.
Sem sem informações. informação sobre o seu trabalho. E muitas vezes não é isso que a pessoa está buscando. E o trabalho que eu faço não é para qualquer pessoa, porque a pessoa que não está afim de fazer a sua cota de sacrifício para poder ter o benefício, ela não vai se adequar com o meu tratamento. É verdade, é verdade. Agora, são mais homens ou mulheres? Ainda são mais mulheres. São mais mulheres. Mas e o percentual? Se você tivesse assim, que ranquear homens e mulheres, né? Qual o percentual de homens que procuram tratamento lá com você? 15%. 15%. Pouco ainda, né? Bem pouco. Tem que aumentar, hein? Avisa os homens aí, você que não está se cuidando bem, ortomolecular é tratamento, né? Facial para poder realmente apresentar uma pessoa já de meia idade, mas bem de saúde Sim, ainda é e muito tudo mais, né? possível. Ah, com certeza é. Eu digo assim, por mim mesmo, né? As pessoas ficam sempre em dúvida, né? Quando eu digo que tenho 59 anos de idade, me perguntam se eu pinto o cabelo, o que eu já fiz. E, claro, eu mexo muito pouco nessas coisas. E nunca pintei meus cabelos. Né? Ainda tem pretinho, tem uns fios branquinhos aqui. Gente, sério, 59 anos, ele não parece. Ah, que isso, né? Muita gente diz que não parece. Não, eu também fiquei chocada, pessoal. Também fiquei chocada. E aí, eu mesmo fico achando, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu acho que meu pai me registrou com a data de nascimento errada. Porque tem um componente genético também. Eu acredito que existe uma combinação do componente genético com o componente epigenético. O que é epigenética? É o que está ao redor da genética. Então, o que a ciência sabe hoje? Que durante a nossa fase reprodutiva, a nossa genética ela fala muito alto. Então, as coisas que têm que se manifestar de doença, elas se manifestam muito mais na fase reprodutiva pela causa genética. Depois que passa a fase reprodutiva, e quando eu falo reprodutiva, eu falo da natureza, tá? 25, 30 anos, né? Quem começa a mandar é o ambiente. Então, os hábitos que você tem vão determinar o seu futuro e não a sua genética. Então, aquilo que fala assim, porque da minha família todo mundo teve problema cardíaco e tal. Aí, o que a sua família comia? Quais são os hábitos da sua família que você mantém? Ela transmitiu para você. Exatamente, muito mais do que a carga genética. Entende? Entendi. Então, a balança inverte. Então, assim, se antes a genética fala mais alto, passou dos 30... as suas decisões falam mais alto. Olha, comigo eu acho que uma das coisas que sempre me ajudaram é que eu nunca tive vícios. Eu nunca fumei na minha vida, Gente, entendeu? Você não tem noção do quanto isso te ajudou. Eu tenho, assim, pavor a cigarro, a tabaco, né? Esses dias um cliente esteve aqui e me presenteou com um charuto importado. Eu falei, adorei. Ele, você vai no meu clube lá? Eu falei, eu posso até no seu clube, mas eu não posso prometer a você que eu vou. Você não precisa tragar. Eu falei, ainda assim, eu vou respirar. Eu não vou conseguir, entendeu? Eu tenho, assim, realmente um problema gravíssimo em relação a esse tipo de coisa, né? Acho que a gente já respira um ar muito poluído. Certíssimo. Eu ainda vou fumar, vou colocar dentro do meu corpo que não foi criado, desenvolvido, construído para eu jogar fumaça para dentro dele. Quantidade de substâncias químicas tóxicas, pois né? É. A paciente que é fumante, gente, é muito difícil, sabe, de tratar. Bioestimulador não vai funcionar. Se tem algo que não funciona realmente, é bioestimulador. É que nem se você ter plantado a plantinha e tá jogando cinza de cigarro, achando que a plantinha vai nascer, não vai nascer, né? E realmente, olha, o fumo, eu sei que tá vindo uma geração aí de, como é que chama aquele negócio? Eu nem sei o nome, vaporizador, vape, né? Vape, o cigarro tá vindo com força até na Europa de novo. Gente, não tem como conciliar, tá? É uma geração muito de aparências, né? Geração Photoshop, todo mundo tem os ideais de beleza. Esse ideal de beleza que as pessoas têm hoje, essa busca da perfeição, ela passa longe do cigarro. Passa muito longe do cigarro. As minhas amigas fumantes da minha idade, elas estão envelhecidíssimas. Envelhecidíssimas, né? Então, se tem duas coisas que realmente detonam com a aparência das pessoas, são sol e cigarro. Aí, em terceiro lugar, eu botaria o açúcar. Sol, cigarro e açúcar. O sol, eu não posso dizer que sou viciado, não. Mas eu preciso sempre pegar um solzinho, meu humor muda, eu fico bem pra caramba. Sim. E é uma coisa incrível pegar um diazinho de sol. Olha, eu fico radiante, é uma coisa incrível, porque né? O sol, ele estimula a produção de um hormônio, que é a vitamina D. A vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio. Eu me sinto muito bem mesmo. Mas mesmo assim, sempre fui comedido nesse aspecto também, né? Talvez com menos orientação no passado, eu pegasse mais sol. Hoje eu pego muito menos, mas basta pegar umas horinhas de sol durante o dia, uma vez na semana. Gente, se todo mundo pudesse pegar um pouquinho de sol todo dia,
assim, só benefícios, né? É bem importante. Olhar para o céu azul, né? Nossa, foi incrível, né? Como faz bem. Pisar na terra, aterrar. Se for o caso, estiver chovendo e você estiver na roça, pisa na lama, né? Pisa na lama. Sai pulando, sabe, pisando na grama até. Mas andar descalço, né? Porque nós somos seres energéticos, né? Nós somos átomos de energia e a gente tem essa carga elétrica, porque quando a gente morre sem eletricidade, a gente vira um corpo duro. A gente não tem flexibilidade, a gente fica endurecido, né? Pra gente estar se movimentando, tem que ter essa energia. E se você fica muito tempo, por exemplo, o que eu percebo? Quando eu viajo, né, em Nova York, eu dou choque, porque é falta de aterramento, eu preciso andar descalça, sabe? E aí você percebe que de tanto bota a meia, tira a meia, assim, que quando eu vou encostar no negócio, faço assim. Choque, né? Sinto choque. Engraçado. Entendeu? Porque eu não tô aterrando. Mas eu gosto de andar sempre, no final de semana, sempre que eu tenho chance, eu tô descalço. É importantíssimo. Porque às vezes eu ando em vários lugares. O pessoal deve ficar, pô, mas você vai descalço, vai de chinelo. Eu falei, cara, eu preciso botar meu pé no chão. Preciso andar. Todo mundo precisa. Seja na areia da praia, seja no gramado do Aterro do Flamengo. Exatamente. Gente, isso é importante, de verdade, tá? Os bichinhos de estimação também ajudam a equilibrar nossa carga elétrica, Entendi. tá? Qual é a diferença entre harmonização facial e demonização facial? Essa pergunta essa eu quero entender. Harmonização facial e demonização facial. Então, a harmonização facial, esse termo harmonização facial, ficou muito conhecido por um procedimento que as pessoas fizeram muito, assim, indiscriminadamente, que era um preenchimento de mandíbula. Então, as pessoas passaram a associar muito aquele rosto quadrado, né? Tanto que não é incomum. Hoje, no meu consultório não, porque meus pacientes, sem brincadeira, gente, meus pacientes são super esclarecidos. Eles chegam lá já sabendo tudo, né? Mas de outras pessoas, sempre ouvi colegas falando assim, eu quero fazer harmonização facial e mostrando aqui o queixo. Quando a harmonização facial não é isso. A harmonização facial é o conjunto de procedimentos que a gente faz na face. Entre eles está botox, está preenchimento, está bioestimulador. Só que o que acontece? Quando as pessoas começaram a pegar muito pesado, né? E aí a pessoa chega e coloca mais, e chega e coloca mais, né? Ficou esse termo demonização facial, porque a pessoa fica tipo aquele demônio mesmo, aquela figura do diabo, né? aquela bochecha gigante, né? Aquele rosto quadrado. Então, para se falar mal da harmonização, ficou se associando muito a esse termo demonização. Né? Mas, na verdade, gente, a harmonização, ela está passando por um processo, como tudo no planeta passa, de amadurecimento. Né? Então, quando comecei, eu acreditava em muitas coisas que hoje eu já não acredito, né? A gente achava que muitas coisas, o fabricante, ele diz pra gente que o produto dele, ele é o melhor e tudo mais, e a gente vai vendo aqui a realidade que aquilo não é, né? Então, a gente está numa fase de transição e de entender realmente, voltando novamente, de entender o nosso papel dentro da nossa harmonização. E não adianta você estar fazendo tudo errado na sua vida e você chegar lá e querer fazer um tratamento e ficar aparentando uma pessoa linda e saudável. Não vai rolar. Pois é. Eu também acho que é exatamente por aí. Agora eu quero te perguntar o seguinte. Como fazer a introdução de probióticos na alimentação com o objetivo de mudar a flora intestinal do paciente, que vai resultar aí, claro, numa melhora também do tratamento de harmonização facial? Sim. Então, gente, apesar de não parecer, intestino tem tudo a ver com pele, tá? Quando a gente está se formando, né, dentro do ventre da nossa mãe, eles são frutos do mesmo tecido embrionário. Então, no embrião, a pele e o intestino, eles estão conectados. E o sistema nervoso, junto com isso. Então, é muito comum a pessoa passar por um trauma e ela ficar com psoríase, ela ter um vitiligo. A pessoa mostra na pele, né, aquilo que está acontecendo. Então, tipo assim, uma acne, que seja uma acne do paciente, ela não é algo que brota na sua pele, ela é um resultado do conjunto de inflamação que aquela pessoa está colocando para fora através da pele. Quando ela chega na sua pele, o seu corpo está falando com você. Olha só, tem alguma coisa que não está legal na sua alimentação. Você está consumindo muito lácteo, você está comendo muito chocolate, você está comendo muito amendoim. Aquela acne ali, ela não caiu do céu. Ela é o seu corpo mostrando para você, né? Muitas vezes o corpo mostra pra gente. E essa questão do probiótico, das nossas bactérias intestinais, né? Antes da gente
plantar a semente, né, que seria você dar o probiótico, você tem que entender qual é o tipo de alimentação que você vai dar para essas bactérias. Porque não adianta se entupir de probiótico e continuar comendo errado. Porque as bactérias que vão sobreviver dentro do seu intestino são as que você alimenta. Então você toma lá o comprimido de probiótico e você come ali açúcar. Vocês acham que a população de bactérias que vai sobreviver vai ser qual? A que gosta de verduras ou a que gosta de açúcar? Tá jogando dinheiro fora. Então, primeiro você muda o seu hábito, porque você tem que comer coisas saudáveis. E aí você troca a população, você elimina aquelas bactérias que estão o tempo inteiro ali te mandando vontade de comer açúcar, pãozinho, glúten e tal. Elas estão ali, elas estão pedindo, gente. Vocês pensam que são vocês. Não são. A gente não manda em nada. Quem manda na gente são as nossas bactérias. A gente pensa que manda, mas a gente não manda. Quando você troca essa população de bactérias, e aí você eliminou, você mudou a sua alimentação, porque essas bactérias elas têm uma vida muito curta, elas são 24 horas de vida. Então você mudou a alimentação, introduziu o probiótico, e aí sim, você começa a caminhar junto. E aí você vai ver melhora na sua pele, você vai ver melhora no seu cabelo, você vai ver melhora no seu humor. Então, acho que eu tô me alimentando bem, doutora. Você tá, pelas coisas que você me falou, sim. Só tá faltando um pouquinho mais de proteína. Pra não dar aquela fominha. Aí, aproveitando esse gancho todo, você poderia falar, por exemplo, de 3 alimentos que a gente deve evitar para poder melhorar a nossa harmonização facial? Com certeza. Bom... 3, eu pedi 3, só 3 tá bom. Mas se você quiser avançar... Eu posso ser malvada? Tipo você pode à vontade. Eu vou falar um tipo de alimento que vai incluir vários outros. Sim. Industrializados. Gente, tudo que tem mais que 3 componentes ali na fórmula, tudo aquilo que tem um monte de nomes esquisitos, aquilo não é comida, gente. Aquilo é produto alimentício. Produto alimentício não é alimento. Então, tirem da vida de vocês produtos alimentícios. Tira. Dentre eles já vem biscoitos recheados, refrigerantes, sucos de caixinha. Né? Tem gente que fala assim, nossa, eu sou super saudável, tomo muito suco de caixinha. Gente, não, suco de caixinha não é tem saudável. Quilos de açúcar ali dentro, né? De quilos de corante, acidificante. Então, tirar. Olha, não é difícil, gente. Tira os industrializados, tira o glúten, porque o glúten ele é causador de desbiose, ele é causador de inflamação intestinal, ele é causador de inflamação sistêmica, oculta, quieta e demorada, que quando ela aparece, ela já aparece na forma de uma doença. Mas quando a doença aparece, o seu corpo já está inflamando há anos. Há muito tempo. E o glúten, independente do paciente ser celíaco ou não adianta você fazer ali o exame e falar, não, mas deu negativo para a gliadina. A questão não é ser alérgico à gliadina. A questão é, glúten é um alimento inflamatório que causa o aumento da permeabilidade intestinal, e quando você aumenta a permeabilidade do intestino, você deixa passar para a sua corrente sanguínea várias substâncias que não tinham que estar. E aí a gente começa a ter o desenvolvimento de doenças autoimunes e todo o resto. Então, tira os industrializados, tira o glúten e tira os lácteos. Entendi. Sabe que eu quero te aproveitar de fazer uma pergunta que eu me lembrei agora. Algumas vezes, quando eu terminava o café da manhã em casa, comia um pãozinho, 2 pãezinhos franceses e tudo mais, logo em seguida me dava um sono muito grande. Uhum. É normal isso acontecer? Quando você come glúten, esse tipo de Sim. trigo, ficava mole, sem força, fraco, como se eu estivesse digerindo algo muito pesado, que tivesse que fazer todo aquele processo, somente depois que aquilo terminasse é que eu conseguia voltar, porque consumir uma energia incrível. Nós somos seres elétricos, né? Então o gasto energético que você tem quando você come uma substância que faz mal para o seu corpo, ele é muito maior. Então faz total sentido, né? Ficar estufado, produzir aqueles gases, tudo isso daí tá muito ligado. E o cansaço também, cansaço. Né? Quando a pessoa corta o glúten, uma das primeiras coisas que ela nota e cortar o glúten, eu digo assim, é cortar completamente. A pessoa vai notar que ela vai ter, tipo, no primeiro mês, um pico de atividade, a pessoa vai se sentir disposta. Depois dá até uma equilibrada, mas no começo a pessoa começa a perceber uma diferença muito grande, porque o nosso corpo está ali trabalhando sempre na marcha errada, né? Não sei se as pessoas vão entender isso. Eu sou da época do carro manual, mas aí imagina você tá ali. Tem carro manual. O carro anda, cara. Você tinha que estar na 4ª marcha, você está na 2ª, ele está lá. Gritando lá, né? O motor mas tá funcionando. O nosso corpo é exatamente igual. Ele vai funcionar, você vai continuar vivo, mas você vai estar ali na marcha errada.
Exatamente. Ele E está assim você vai exigindo de levar a você, vida. E tá aí, exigindo de você muito mais energia Isso, do que o necessário se você adorei essa tivesse. analogia. Se você Não é? tivesse. E chega ali na frente, dá defeito. Com Você vai certeza. parar no mecânico. Ah, não tenha dúvida disso. E pô, é interessante porque você está falando e eu estou lembrando de coisas que aconteciam comigo. E depois que eu parei de consumir pão com a frequência que eu consumia, eu não tive mais esse tipo de problema. Então, de manhã cedo é mais uma proteína, uma fruta, um suco misturado com fruta, com aqueles legumes como beterraba, cenoura, hortelã. A laranja eu não coloco nem mais o suco, né? Eu coloco a laranja inteira no liquidificador e a base é água. Só tiro os caroços, descasco e coloco aquela parte grossa ali com bagaço, com Muito tudo. importante. E sem coar, né? Você deve coar? Não. O negócio de tomar uma só aguinha, não. É o fruto. Porque o que torna a fruta saudável são as fibras. Se você ingerir só a parte do açúcar, que a frutose, ela não deixa de ser um tipo de açúcar, você pode se tornar uma pessoa diabética que não comeu açúcar industrializado, só comeu fruta e ficou diabético. Que coisa, né? Tomando um monte de suco de fruta. Pois é, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Como é utilizada a técnica de harmonização facial? Qual é o objetivo, na verdade? O objetivo da harmonização é, assim, depende da faixa etária, né? Daquele jovem que faz a harmonização, que muitas vezes ele quer se tornar parecido com um ídolo, ele quer a boca de não sei quem. Eu não gosto, eu não trabalho nessa linha, né? Então, assim, no meu entender, a harmonização, ela tem que te propiciar chegar mais perto do seu potencial, do seu próprio potencial, valorizar o que você tem de belo, entende? Sem te transformar em outra pessoa. Acentuar os seus pontos fortes. A sua identidade também, né? É. Porque você querer ser outra pessoa, tem algo errado. Tem que tratar aí, de repente, tem que ir no psicólogo. Psicológico primeiro, para depois tratar isso aí. a questão da harmonização. Bom, eu imagino assim, né? Fazendo uma pequena analogia, não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas eu vou falar da importância do psicólogo, né? Eu sempre fui workaholic, trabalhei muito. Eu tinha pavor só de pensar em tirar férias. Fiz terapia durante 2 anos e meio, mais ou menos, para eu conseguir tirar férias, né? Então, você vê, não era um problema meu físico, mas era psicológico. Se eu não tratasse aquilo, eu ia ficar virando, era estudar e trabalhar durante muitos e muitos anos da minha vida. Sim. Sem conseguir pensar, eu tive assim, e eu era arrogante, porque eu dizia o seguinte, pô, se eu for para o psicólogo, ele é que vai sentar no divã. Conheço várias pessoas que falam isso. A gente tem essa arrogância, né, de achar que somos o dono da verdade, sabemos de tudo, eu não preciso. Eu digo com toda certeza como me ajudou demais a tratar com o psicólogo minhas questões pessoais, aquilo que me impedia de desfrutar aquilo que eu produzia. Excelente. Eu via meus funcionários tirando férias e eu não. Meu sócio tirava férias e eu não. Então eu começava a ver aquilo e falei, gente, para que eu vou tirar férias? Você estava ganhando dinheiro e sendo domingo, miserável com você. Entende? Para que eu vou tirar férias? Já tenho sábado e domingo, tem feriado ao longo do ano. Como faz bem Acontece tirar com muita férias. Gente, como faz bem tirar férias, dar uma desintoxicada, aliviar a cabeça, deixar a cabeça vazia, sem pensar nada, e depois você voltar com mais energia. Você volta até mais sábio, né? Porque com mais temperança, com mais calma, com mais serenidade, para você desempenhar bem ao longo do ano aquela tarefa. E mais, né? De que vale também a pena você trabalhar a vida inteira tanto se essa vida tem um fim, sem você desfrutar nada? Então, a pessoa tem que tratar a sua saúde para poder desfrutar esses momentos importantes. Tudo é equilíbrio, gente. É o equilíbrio. Então, se a gente não tem esse cuidado, a gente acaba sofrendo muito. Eu tenho uma pergunta aqui de um paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Ele chegou num ponto que não tem como mudar isso, né? E a gente sabe que essas pessoas geralmente estão acima do peso. Quando elas fazem a bariátrica, elas emagrecem muito. Aí tem que fazer outros procedimentos estéticos para melhorar melhorar a sua apresentação, a sua aparência, né? Mas a pergunta é o seguinte, doutora Priscila, como a medicina ortomolecular pode auxiliar o paciente na pós-bariátrica? Gente, o pós da bariátrica, né, a pessoa, quem faz bariátrica, eu acredito até que tenha, você tem que ter acompanhamento, tanto psicológico como nutricional,
para você fazer a escolha dos alimentos e não manter o tipo de alimentação que você fazia antes da cirurgia. Ou seja, tipo, se você pode comer uma quantidade bem menor de comida e você come uma coxinha, né? Um alimento altamente inflamatório, uma fritura, você não vai ficar saudável. Então, a ortomolecular, ela vem destrinchando, né? Através dos exames, da gente ver quais são as dosagens daquela... Por exemplo, quanto está essa vitamina D? A gente quer uma vitamina D em níveis excelentes, entre 80 e 90. Então, está ali dosando, né? Exames laboratoriais do paciente bariátrico, para mim, assim, são fundamentais para eu conseguir chegar a um resultado estético. Por quê? Porque eu tenho que saber se esse paciente, se ele está inflamando, se ele não está inflamando, se ele está com as vitaminas que ele precisa. Né? Ah, meu cabelo cai e tal. As pessoas às vezes chegam e falam assim, e como é que está a sua B12? A pessoa, nunca testei. Gente, como é que você começa um tratamento eu não faço, tá, gente? Mas do cabelo sem você saber se aquela pessoa... Às vezes você vai ver, assim, a B12 da pessoa está 120, sabe? E quando ela deveria estar em 800, 900. Então, o paciente bariátrico, ele vai ter que olhar com carinho e a ortomolecular vai ajudar em muito, né? Em suplementos em gotas, né? Coisas que sejam mais fáceis, até por conta de tamanho e tudo mais, mas ela é fundamental, porque senão o paciente bariátrico, ele vira um paciente desnutrido, né? Que nem a questão do Ozempic mesmo, né? A pessoa perde a vontade de comer comida e ela perde também a vontade de comer proteína. Então, ficou um termo conhecido na internet como Ozempic Face. Aquele rosto derretido, que você olha e fala assim, essa pessoa está tomando Ozempic. Por quê? Porque está faltando proteína. Ela fica assim, bicuda? A pessoa fica caída, a pessoa fica assim... Derretida. Falamos igual. A pessoa fica derretida. Derretida, né? Que é terrível isso, né? Quando exatamente. Então, assim, você vai ter menos fome. Então, assim, se você vai ter menos fome, nessa janela de fome que você tem que botar proteína de alta qualidade. Tem que botar um whey protein hidrolisado, isolado, né? Que é um whey que não é inflamatório, que nem o whey concentrado. Então, assim, o paciente bariátrico é um paciente que é o paciente para ortomolecular para o resto da vida. Entendi. Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta agora, mas é uma coisa assim muito minha, né? Por exemplo, eu já tive lá um diagnóstico no passado de baixa testosterona e tudo mais, e o meu colesterol aumentado. Uso até hoje a torvastatina e tudo mais para baixar esse colesterol. Está dentro daquela faixa de normalidade, estou bem. Não sei se é só em função também da alimentação, de atividade física e tudo mais. Mas que tipo de gordura boa pode me ajudar ou ajudar quem estiver ouvindo a melhorar os níveis de testosterona? Ou se eu estou falando alguma besteira? Não, o que você está falando é correto, né? Quando o paciente masculino ele começa a acumular uma gordura abdominal, a gente aumenta a ação de uma enzima no nosso corpo chamada aromatase. E a aromatase, ela vai mexer justamente com os hormônios sexuais e ela vai desviar a rota. E você vai ter menos formação de testosterona. Então, é comum o paciente que está com a testosterona muito baixa, com a gordura abdominal, ele começar a ter até características, uma ginecomastia, uma mama aumentada. Por quê? Porque ele começa a ficar com uma predominância de hormônios femininos, de hormônios estrogênicos, por conta dessa enzima chamada aromatase. Então, assim... O que a gente tem que evitar é o tipo de alimentação que favorece esse acúmulo de gorduras abdominais. E se for falar em termos de suplemento, o ômega 3 ele é um bom aliado, né? O ômega 3 as pessoas tomam muito errado, porque as pessoas acham que as pessoas não leem a bula, então muitas vezes a pessoa acha que está tomando a dose correta e tem lá escrito na bula, né? Naquele quadrinho nutricional atrás. A quantidade suficiente para ter 1 grama de ômega 3. 3 comprimidos. Por dia. Se for 1 grama. Só que o que eu recomendo para meus pacientes é 3, 4 gramas. Então, assim, são 9 comprimidos, né? Então, se a pessoa que está tomando 1... Eu pego muito paciente, assim, tomando ômega 3 errado. Não está dando nem... Porque a gente tem que ter uma compensação. A gente tem que ter... É mais saudável que a gente tenha mais ômega 3 do que ômega 6. Só que o ômega 6 está cheio de ômega 6 na nossa dieta. Então, o ômega 6 a gente consegue... Os ômegas são bons? São. Mas se a gente tiver mais 6 do que 3, já passa a ser prejudicial. Então, não adianta tomar 1 comprimido de ômega 3. E ainda assim, tem que ser o ômega 3, eu sempre brinco,
tem que ser um comprimido de ômega 3 de procedência boa. Não adianta ser ômega sim. 3 de sardinha da Baía de Guanabara. Porque, assim, tem que Não ser vai de dar peixe. certo. Não vai dar certo, tem que ser de peixe de água fria. Como é que a gente sabe se aquela marca é boa? Pega o comprimido de ômega 3, bota no freezer, depois de 4 horas vai lá e fura com uma agulhinha. Ele sai o líquido, é porque aquele óleo foi retirado de peixe de água fria que não congela. Ele Que endureceu. legal, vou testar isso em casa. Pode testar. Porque eu tenho lá as 2 marcas diferentes de ômega Pode 3. testar. Se o seu ômega 3 endurecer, ele é da Baía de Guanabara. É, gente, olha só, né? Legal essa dica sua, hein? Vai ficar aí, todo mundo vai testar em casa. É, né? podem testar, pessoal. Pô, Isso tem daí que é de testar verdade. mesmo, pô, porque isso é uma coisa muito séria, né? É. E detalhe, tudo que você falou aconteceu comigo. Aumento da gordura abdominal, foi exatamente esse processo. Aí eu fui fazer lá um exame com um cardiologista, fez o mapa, fez Holter e pediu alguns exames de sangue. Ela já falou, olha, eu tô achando tua barriguinha muito cheia. Vamos fazer aqui o exame de sangue e verificar sua testosterona também. Claro que acho que foi só testosterona livre ou total. Ela não se aprofundou muito. Quando ela viu que estava baixa, ela falou assim, ó, procura agora um especialista. Se eu não me engano, na época ela me sugeriu um urologista para poder se aprofundar mais naquele histórico ali do que estava acontecendo. E foi o que aconteceu, né? Aí eu fui fazer um tratamento e tal, e mudou realmente. Ainda estou com uma barriguinha. Agora eu não sei como é que eu faço para Agora que você retirar vai cortar o glúten, totalmente. essa barriguinha vai embora. Então, é legal, O corpo gente. muda de formato. Você deu umas dicas para trocar totalmente o glúten. Eu falei que às vezes o que acontece comigo, na questão do teu. Eu gravava o trigo, né? Quando eu ficava muito tempo sem o trigo, fazendo aquelas dietas sem pão, sem massa, ficava muito estressado. Eu não sei, mas ficava estressado. Mas irritado, né? E aí é como se eu tivesse pedindo para quando eu comia, nossa, parece que aquele estresse... Parecia que era um vício, como eu até sugeri antes. Parece que eu estava viciado em cocaína, maconha, alguma coisa realmente, álcool, por exemplo. Você estava fazendo uma privação energética, você não estava substituindo, né? Pois é. Estou falando aqui de substituição, né? Da gente comer um alimento, a gente precisa de carboidrato. Carboidrato é fonte de energia, né? Mas tem outros alimentos que não sejam... Exatamente, faça uma escolha inteligente, né? Como uma tapioca, né? Existem outros tipos de alimentos que são carboidratos, uma batata doce. Pois é, você indica batata doce, porque eu adoro batata doce. Indico. Desde que não seja frita em óleo. Não frita não, sempre cozidinha na água de sal, com casca e tudo. É um ótimo café da manhã. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Tem uma outra fruta que eu gosto de comer cozida na água de sal. Um pouquinho de sal, né? Que é a banana da terra. Eu como banana, adoro. É uma delícia. Sobremesa para mim, mano, tô com água na boca só de pensar. Eu venho na minha infância, era o que a gente comia, né? Banana da terra cozida na água de sal. Cortar uma banana daquela grandona em 4 pedaços, a gente cozinha pro salzinho, dá aquele saborzinho. Ela é bem grande, né? Grande. Se você grande. tiver, se a pessoa tiver inflamada, tiver com uma pré-diabetes, não seria o alimento ideal. Sim. Mas se tudo estiver dentro dos parâmetros, tudo estiver harmonizado, não tem um ótimo café da manhã. Entendi, cara. Aquilo é uma maravilha. Né? É uma delícia fritinha também, né? Mas com açúcar e com canela. Mas não é assim que eu gosto, mas não como há séculos. Quando eu como, geralmente e banana já é uma coisa muito doce, né? Já é uma fruta muito doce. Então, dá para fazer doce de banana sem botar açúcar nenhum, pois gente. Já tem frutose, não precisa. Quando eu faço aquele suco misturado que eu ponho banana, realmente a gente não adoça com nada que não tem necessidade. Aí já tem beterraba, cenoura e banana. Sabe uma coisa que é deliciosa? Que quando me falaram a primeira vez, eu não fiz, mas depois eu fiz esse ano e fiquei apaixonada. É você pegar abacate, água e cacau em pó, até ficar moreninho. Vira uma mousse de chocolate. É mesmo? Super saudável, gordura do bem, o tipo de gordura que vai melhorar a sua testosterona. Abacate, gente. Eu sou cacau fã de abacate. E água, bem geladinho, bota umas 2 pedrinhas de... Sério, cara, quem fizer isso e disser que não é maravilhoso, que não é dos deuses, assim, não precisa mais assistir meus vídeos, olha, não. sabe, na minha infância, uma coisa que a gente consumia muito em casa, eu morei muito em casas, e as casas sempre tinham pés de abacate. Até os gatos lá de casa, se fazia muita vitamina também, né, com abacate. O gatinho tomava aquilo, o abacate maduro caía do pé, o gato comia o abacate no quintal. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente comia muito abacate com limão, claro, e botava um pouco de açúcar, né? Tirava o caroço, aquela
banda inteirinha, espremia um limão e botava um comia ali pouquinho de dentro açúcar. Era Eu exatamente comia assim. isso também. Mas Sabe? Então você pode. Mas digamos que, por exemplo, eu sou diabético, tenho diabetes tipo 2, está controladinho e tudo mais. Mas se eu comesse um abacate com limão e mel, por exemplo, o mel eu acho que ele ia impactar de forma negativa diabético, nesse sim. processo, né? Sim. Entendi. É, Porque o é abacate interessante aprender ele não é... a entender o gosto do abacate também, né? Porque a gente bota tanto tempero, tanto condimento que a gente não entende. Eu sou uma pessoa que eu como abacate, assim, minha mãe me acostuma a comer com mel e limão. Minha mãe costuma a gente comer bem saudável mesmo, de comer de tudo e tudo mais. Mas hoje, assim, se eu tiver com muita vontade, eu até boto um pouquinho de açúcar e limão, porque entre botar uma substância química, eu até prefiro botar um pouquinho de açúcar, mas eu gosto do gosto de abacate puro. Assim, eu como ele na colher puro. Eu gosto daquele sabor também. Eu geralmente, quando faço essa vitamina de abacate em casa, geralmente eu vim usando leite ainda, né? Aquele levinho ou outro desnatado para poder fazer a base e colocava aveia. E adoça um pouquinho, né? Um pouquinho de adoçante lá para. Você vai ver que essa receita que eu te dei é com água. E Abacate, precisa... água e cacau em pó. Só. Vou experimentar, porque eu gosto pra caramba de abacate. Gente, é incrível. Quem é que não gosta de cacau? Ele perde o gosto do abacate. Ele vai ser uma sobremesa de chocolate. Entendi. Mas é incrível, incrível. Leva no congelador para dar aquela coisa Não precisa, você vai bater no não? gelo. Não, já vai sair aquele creme geladinho. Entendi. Nossa, nem Gente, fala, que legal. Doutora Priscila, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Tinha uma pergunta aqui, mas eu não acho que ela seria muito interessante. Eu sei que você queira falar, né? Perguntaram assim, doutora Priscila, qual o valor do investimento para fazer um procedimento de harmonização facial? Eu acredito que depende da pessoa, depende do tipo de procedimento, mas a palavra é sua, doutora. Então, vamos lá, uma coisa bem simples, uma analogia simples para vocês. Pergunta pro arquiteto, pro mestre de obras, quanto custa uma reforma de uma casa? Como é que tá a casa? Vai perguntar, né? Como é que tá a elétrica, como é que tá a hidráulica? Concordam que a reforma de uma casa que só precisa de uma pintura, ela vai sair bem mais barata do que uma casa que tem que fazer antiga, estrutura, que tem que trocar hidráulica, elétrica, tudo, né? Depende de como tá. E é por isso que a gente volta para a prevenção. Quanto melhor você se cuidar, mais condições você vai ter que responder bem ao tratamento. E lembrando, se você estiver realmente assim precisando de muitas coisas, o investimento inicial ele é muito alto. É que nem na própria ortomolecular. A primeira suplementação, os primeiros meses, saem muito caros mesmo, porque a pessoa está com várias deficiências. Mas se a pessoa entrar no eixo, passar a comer direito, depois a manutenção é muito mais barata. Então é isso, o investimento inicial na harmonização realmente, se a pessoa tiver... E eu acho que a palavra é exatamente essa, investimento, né? Porque se você olha um tratamento para a sua saúde, para a sua vida, para o seu corpo como custo, você está vendo tudo errado e não é exatamente assim, porque é um investimento. Né? A única coisa que vale a gente investir nessa vida é na nossa saúde. A nossa saúde, até porque nós temos um tempo de vida nessa terra. Como é que eu quero viver aqui, né? Por que, quer dizer, eu gasto com bebida, com coisas fúteis, com roupa, com bolsa, com sapato, e não invisto na minha saúde, né? É aquela velha história, né? Eu tive lendo esses dias um artigo que falava assim, poxa, não compre uma carteira de R$1.000 para colocar R$100 dentro dela. Excelente. Compre uma carteira de R$100 e coloque R$1.000 dentro dela. Entende? Então eu achei aquilo assim genial. E você vê, por isso que todo dia a gente aprende alguma coisa nova para transformar o seu modo de pensar. E eu volto a dizer o que eu tenho trabalhado sempre: menos é mais. Exatamente. Não é? Então, exatamente esse. E se você gastar mais com a sua suplementação, com a sua qualidade de vida, com os seus alimentos, em comprar alimentos que sejam livres de agrotóxicos, né? Um frango corinho, uma coisa assim, vai sobrar menos dinheiro para você gastar com futilidades que estão acabando com o planeta. Isso já é um outro negócio. Com medicamentos. E com medicamentos, exatamente. Invista da maneira certa para você ter um retorno positivo do universo, né? Exatamente. Porque você, assim, invista onde tem que investir. O assunto vai mais longe ainda, mas não vamos nem avançar, não. Você não ia falar uma coisa que eu tenho falado em todo o podcast aqui. Como a gente produz lixo. Exatamente. Gente de todo tipo, né? Aí tem uma legislação agora estadual que proíbe o canudinho de plástico. Mas a mesma lojinha, o mesmo quiosque que te dava o canudinho de plástico para você tomar sua água de coco, te dá o copo de plástico, te dá a garrafa de plástico, dá o saco de plástico. Então,
Ou é ou não é. Se é para acabar com o uso de plástico em garrafa, vamos dar um jeito. Tenho certeza que o ser humano vai encontrar uma solução para isso. Não é verdade? No passado era a garrafa, transportava o vidro, trocava o refrigerante, entendeu? A gente não estava poluindo. Se poluísse, poluía muito menos. Sim. Né? A questão das bolsas de papel. Fala assim, mas você vai cortar muita árvore. Mas e se for árvore de replantio? Né? Tem que se achar soluções, né? A gente está fazendo uma vista grossa, mas o planeta ele está reagindo fortemente. Nesses últimos anos, o planeta ele está dando bastante sinal do esgotamento, né? Nossa, né? A gente vê cada coisa realmente terrível, né? E, na verdade, por mais que se tenham campanhas, as pessoas não sacaram, não perceberam isso ainda. Um número muito pequeno tem essa preocupação. Você vê aqui na nossa empresa, que é uma empresa de contabilidade, que há mais de 30 anos a gente atende profissionais da área de saúde. Alguns anos atrás, a gente percebeu que se gastava muito papel. Aqui chegavam-se resmas e mais resmas para atender os clientes. E nós tínhamos aqui, acho que uns 7 ou 8 contínuos com malotes, que era uma loucura, levando e trazendo papéis. Papel que era produzido aqui e papel que era produzido nas clínicas e nos consultórios, mandando de volta. Mas é um volume grande mesmo. E aí veio uma tecnologia, né? O e-mail veio ajudar algumas coisas. Mas mudar o hábito, até de pessoas que lidam com a saúde, foi difícil. Como é que nós fizemos? E-mail, né? Pois é. Então, a gente continuou mandando e teve uma vez que a gente substituiu, mandei por e-mail para testar. Olha, foi um caos. Mas choveu reclamação porque nós mandamos os documentos por e-mail. Aí no mês seguinte eu voltei a entregar em papel. No outro mês, a gente usou, claro, um expediente que não é muito legal, mas a gente tinha que fazer isso para tentar mudar aquela consciência. Para alguns clientes, doutor, nosso contínuo faltou, não veio hoje. Só hoje, eu posso te mandar por e-mail? Hoje pode. Aí eu mandava por e-mail. No outro mês, a mesma coisa. E aí eles foram... Aí eu falei assim, você não precisa nem me mandar o papel. Você vai pagar, vai salvar em PDF, vai me mandar de volta. E aí começou aquele processo. Aí, algum tempo depois, alguns falaram assim, olha, não precisa mais me mandar em papel, porque eu não tenho mais onde guardar aqui também. Basta eu te devolver em PDF pago, né? Eu falei, exatamente. E aí começamos o processo. Você vê, nossa empresa está bem maior do que era na época que a gente fez essa mudança, eu só tenho um contínuo. É uma mudança de hábito, né? Assim, eu não gasto hoje, eu vou te falar, 5% com papel do que eu gastava uns 3, 4 anos atrás. E era um volume muito grande. E você ocupa espaço também, você tem que ter mais espaço. Tem que ter muito espaço, eu tenho que ter eles também. Alguns ainda não fazem isso, né? Tem clientes, talvez em função da idade e tudo mais, usa papel, mas é um número pequeno. Mas quando chega a documentação aqui, a gente escaneia essa documentação, salva toda ela em PDF e devolve o documento para o cliente. E continua falando com ele, se você me mandar digital, acaba com isso. Sua funcionária está perdendo tempo tirando cópia de documento, não tem necessidade, é digital. Nós damos treinamento para o funcionário do cliente, para ensinar ele. Coisas que eu achei muito legal. A gente dá um treinamento. A maioria dessas meninas nunca passaram por um treinamento. Rapazes também, né? Então a gente aqui tem um treinamento de excelência no atendimento. A gente explica algumas técnicas, mostramos os péssimos exemplos que não devem ser copiados, mostramos os bons exemplos, tudo isso em vídeo. Fazemos um mini disc, que é para saber aquele perfil daquele profissional, para saber se ele realmente se identifica com aquilo que a gente mostrou para ele, que ele mesmo responde. Ele mesmo vai descobrir. A gente tem tido assim, um feedback dessas pessoas muito legais. E além desse treinamento, no treinamento de excelência do atendimento, a gente fala um pouco sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que passa por esse processo de envio de documento. A gente está para descontinuar a utilização de WhatsApp, mas tem muito cliente que insiste ainda por ali, mas a gente tem 2 plataformas, uma é a da Nibo e a do Onvi, onde a gente troca informação e só você consegue acessar com a sua senha. Até hoje não tivemos nenhum conhecimento que esses sistemas foram violados. E eles são protegidos em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele protege a clínica, o médico, o dentista, quem está trabalhando conosco e a nossa empresa, porque a documentação fica ali. E hoje, nenhum órgão fiscal, municipal, estadual e federal recebe mais papel. Sim. Se você guarda papel na sua clínica, se tiver uma fiscalização, pode esquecer. Você vai ter que subir com esse documento, todos eles digitais. Gente. Então, o que a gente já faz é uma prevenção. Sim. Quando você encaminha a documentação digital, ela já está sendo arquivada automaticamente. E através do sistema Onvio que a gente usa, ela fica gravada lá para sempre.
Carlos, mas eu não quero mais ser seu cliente, escolhi um outro escritório, não tem problema. Nós vamos continuar mantendo, sem custo nenhum para você, seus documentos lá. Então, transferimos até para você ou para o novo escritório. Então, a preocupação da nossa empresa com os clientes que nós atendemos é essa. Fazer uma análise profissional da sua tributação, analisar na pessoa física, na jurídica, treinar a nossa equipe para um atendimento mais humanizado. Gente, muito maravilhoso. Quem já ouviu falar... vocês. Quem já ouviu falar numa contabilidade mais humanizada, não é verdade? Sim. Mas aqui nós fazemos isso há mais de 30 anos. E sempre com essa pegada, com essa preocupação de oferecer aquilo que a gente recebe. Por exemplo, eu vou no seu consultório, eu sei que eu vou ser muito bem atendido. De forma humana, você vai se preocupar com as minhas dores. Então aqui nós discutimos sempre quais são as dores dos clientes que nós atendemos. Como podemos melhorar, né, esse atendimento. Um atendimento muito humano mesmo. Eu senti isso, me senti muito acolhida. E os funcionários também que você tem, que os clientes têm. De setembro de 2022 até julho de 2023, nós treinamos 700 funcionários de cliente. Queria pegar 100%. Né? A gente sabe que não é os 100%. Mas esse número já é muito expressivo. Sim. E elas aprenderam muitas coisas. Excelência no atendimento, LGPD, aprenderam um pouco de medicina do trabalho, aprenderam um pouco sobre departamento pessoal, que é a dor dos funcionários, né? Quando é que eu recebo o meu salário? Quando é que eu tenho direito? Eu tenho direito a férias, não tenho 13º? Como é que funciona? A gente explica isso. Falamos um pouco da parte financeira, contas a pagar, contas a receber. E isso não é nem o treinamento nos sistemas, que a sua equipe lá já passou. A equipe já veio, Danilo já veio, Camila já veio, gente, muito legal. E nós estamos iniciando agora uma turma que é de introdução. Opa, acontece. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, nós estamos iniciando agora uma turma de introdução ao faturamento para consultórios, clínicas e hospitais. Logo em seguida vai ter uma turma avançada, porque no introdutório vai ajudar a equipe que trabalha na recepção, no financeiro, lidando com o faturamento, mesmo do paciente particular, a avançar em conhecimentos. Porque é importante que isso aconteça para esses profissionais. Primeiro, em função da qualificação deles. Eles se tornam mais importantes para aquele processo lá no consultório, na clínica, se tornam mais necessários em função desse conhecimento que não está disponível com tanta facilidade. Então, como nós temos essa preocupação aqui? É de estar preparando a sua equipe melhor, para te atender melhor ainda, para te poupar de situações que você tem que estar focado em atender o paciente. Essa equipe que está ali de apoio administrativo, na recepção, possa interagir com a nossa equipe operacional, te aliviando. E a gente possa trabalhar com tranquilidade, né? Pois é, o pessoal, caramba, mas tem uma outra dúvida para eu encerrar esse assunto de contabilidade. Todo mundo acha que contabilidade é matemática? Não é. Contabilidade é uma ciência social. Ela estuda o patrimônio. Matemática está dentro apenas do processo, mas não é o carro-chefe desse processo. Matemática, ciências contábeis é como direito. É uma ciência social, não é uma ciência exata. Entende? Então todo mundo, caramba, mas contabilidade eu tenho que saber muito de matemática. Olha, não precisa, eu raramente uso matemática. A não ser multiplicar, dividir, somar uma coisa ou outra, que é básico. Os sistemas hoje fazem muitos cálculos, né? A ferramenta tecnológica. A contabilidade hoje é podcast. Olha que coisa, né? Até podcast é contabilidade. E você tem um contador que também é jornalista, né? Então, e meu contador é jornalista. Então, porque, gente... na verdade, o que nós queremos é passar para o nosso público, para o nosso cliente, o nosso paciente que está aqui na minha frente, e para o público em geral, informações que geralmente não estão disponíveis com facilidade e numa linguagem mais simples. Porque que você possa entender, né? Não adianta rebuscar, valorizar desnecessariamente. Aí eu estou afastando de você aquele conhecimento fundamental para você desempenhar bem lá dentro do seu consultório. Tudo que você precisa para funcionar bem, não ter nenhum problema com fisco, prestar melhor seus serviços para os pacientes. Olha só onde é que isso vai dar. Vai muito longe. E é assim que nós trabalhamos aqui na nossa empresa, na Carlos Marinho, contabilidade especializada para a área de saúde. Obrigado, a doutora Priscila me deu um jabá. A doutora Priscila tem, culpa nossa, hein, doutora? Aqui, o nosso suportezinho, no caso dela, não funcionou muito bem. Vou comprar um mais resistente ainda. Então, agradecer também a vocês que estão assistindo ao vivo, a doutora aqui no Instagram. Vai para o canal dela, esse podcast completinho. E acho que vocês devam acompanhar
o YouTube que ela vai publicar, porque vão ter outros podcasts com assuntos bem relevantes que vai ajudar todos os seus pacientes, doutora. Muito obrigado. Encerrando aqui, galera. Muito obrigado hoje aqui pelo seu carinho de aceitar o convite. Né? Foi muito legal, adorei. Estou aqui com várias ideias para te convidar para outros podcasts. A Dani também falou para mim, Carlos, eu não vou poder participar desse, mas será que ela faz um outro comigo? Claro que faz. Sendo de segunda-feira, que é minha folga. Segunda-feira é folga. Segunda-feira é um dia terrível, né? Mas é um bom dia. Mas eu consegui tomar segunda-feira num dia legal, é o primeiro dia da semana. Eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Começar com os dois pés e não só com o direito. A gente dá um pulinho da cama com os dois, opa! Vai ser um dia com o pé direito e com o pé esquerdo, vai dar tudo certo. Então, eu quero agradecer, doutora Priscila. Eu que agradeço a oportunidade. Vicente, adorei esse bate-papo, foi esclarecedor para mim também, como paciente, né? Como usuário do sistema, né? De saúde, de profissionais como você, que estão sempre trabalhando para ajudar a população em geral, os seus pacientes. O público em geral, pode ser muita gente que não é seu paciente, vai estar escutando todas as suas orientações, as suas dicas, para que eles tenham uma saúde melhor, né? Possam ter uma vida mais saudável utilizando as suas orientações. Quero agradecer a todos os espectadores que estão sempre nos acompanhando também. Aqui nós vamos ter médicos, dentistas, fisioterapeutas, o público em geral assistindo o nosso podcast, que vão ser divulgados para eles também. E eu quero agradecer a você mais uma vez e pedir que você faça as suas considerações finais, né, e mande aí o que você acha, qual é a sua mensagem para todo esse povo, essa população que nos assistiu e que vai nos assistir depois gravado lá no YouTube. Eu queria dizer que eu acho que o bem mais importante que a gente tem é a nossa saúde e a gente tem que defender a nossa saúde e assim, quem me busca com esse objetivo, né, de envelhecer bem, vai ter meu total apoio para fazer as mudanças que têm que ser feitas, porque eu não consigo fazer meu trabalho se vocês não me ajudam. Então, é isso, todo mundo saber que não tem pílula da beleza, tem conscientização, mudança de hábitos e procedimentos que vão ajudar. Essa mágica, eu acredito, só vai acontecer se cada um fizer a sua parte, né? Exatamente. Sozinha, não vai acontecer. Não vai. É isso aí, doutora. Muito obrigado. Nada. Eu espero você para o próximo podcast aqui no Pod Doctor. Muito obrigado, doutora Priscila. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.